Olá, vamos iniciar a nossa live semanal. Eu vou me apresentar inicialmente para aqueles que não me conhecem, para os que me conhecem, relembrar quem eu sou. Então, eu sou Alberto Goldman, cirurgião plástico de Porto Alegre, sul do Brasil. Já cirurgião plástico há bastante anos, mais de 3 décadas como cirurgião plástico. E a ideia é compartilhar um pouco de conhecimento na nossa área da cirurgia plástica, dos procedimentos estéticos, da laser terapia e diversos procedimentos para rejuvenescimento, seja na parte estética ou na parte reparadora. Então, Alberto Goldman, aqui de Porto Alegre, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, preceptor do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital da PUC, junto aos residentes, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e com doutorado em Medicina e Ciências da Saúde. Lembrando que a nossa live ela tem a finalidade fundamentalmente de informar, né? Ela jamais vai substituir uma consulta presencial com o seu cirurgião plástico, ou mesmo com o seu dermatologista ou cirurgião vascular, enfim, o médico especialista. E a intenção nossa é de alguma maneira, atualizar as pessoas, os colegas, os amigos, os pacientes e interessados, enfim, naquilo que existe de mais atual e efetivo dentro dessa área nossa da cirurgia plástica. A gente tem feito essas lives geralmente semanalmente, né? E pouco a pouco a gente percebe então aquela adesão progressiva e aumentada das pessoas com dúvidas. Então, todos que estão aqui entrando e participando, sintam-se bastante à vontade de perguntar, de questionar o que tiverem dúvidas, de sugerir, de criticar, enfim. Na verdade, o que nós queremos é fazer um bate-papo tranquilo e dentro disso, então, vamos aos poucos conversando. Lembrando que no nosso canal do Instagram, as lives que já passaram ficam gravadas, né? Então podem rever. E também no nosso canal do YouTube, então vários assuntos, vários temas que vocês podem ver e rever a qualquer momento, sugerir, questionar, enfim. Dentro do possível, vamos procurar também responder todos os questionamentos, né? E procurar então esclarecer dentro da nossa área. Hoje nós escolhemos na nossa live um assunto que eu creio é muito atual e representa uma tendência a nível de cirurgia plástica mundial, não só no Brasil, não só aqui em Porto Alegre, mas a nível mundial. E esse tema que nós escolhemos se baseia nos procedimentos pouco invasivos ou nos procedimentos que nós chamamos de minimamente invasivos para o rejuvenescimento. Então é aquele grupo de procedimentos que visam, além de obter um resultado satisfatório, eles buscam fundamentalmente produzir pouco trauma, produzir pouca invasão, por isso chamados de pouco invasivos ou minimamente invasivos. Né? Então a gente sabe que hoje as pessoas já não têm mais tempo, paciência, não se predispõem mais a ficar longos períodos na recuperação, né? Ou longos períodos num pós-operatório, ou pós um laser, ou um peeling. Então eles querem realmente poder voltar de uma maneira mais precoce para a sua rotina, para o seu dia a dia. Tá? Estou vendo que aqui um queridíssimo colega, amigo, cirurgião plástico, Dr. Dario Lacerda, está nos acompanhando, né? Um irmão que eu ganhei há pouco tempo atrás, cirurgião plástico que atua em São Paulo e também em Portugal, onde eventualmente atuamos juntos, né? Então fica um grande abraço para o Dr. Dario, né? Um excelente profissional. Então falamos dos procedimentos pouco invasivos. Então existem duas terminologias que são usadas na cirurgia plástica, né, e nos tratamentos estéticos. Um deles é o que a gente chama de procedimentos pouco invasivos e o outro termo é o procedimento minimamente invasivo, quer dizer, um mínimo trauma e um bom resultado. Tá? E dentro dessa tendência, a gente teve, ao mesmo tempo que a gente vai apresentando aqui a live, eu vou compartilhar com vocês, a gente tem um tablet aqui, alguns resultados, alguns vídeos, alguns materiais interessantes que eu acredito que possam, de alguma maneira, ilustrar bem essa nossa live e esse nosso assunto. Tá? Então, uma vez mais, para quem está entrando agora, sou cirurgião plástico aqui de Porto Alegre,
Alberto Goldman, meu nome. Então, o primeiro tema então, que a gente gostaria de falar é sobre... só um minuto aqui. Não. Pronto. Então, assim, o que nós usamos quando nós falamos de procedimentos pouco invasivos ou minimamente invasivos, né? Então, nós podemos usar desde procedimentos cirúrgicos até procedimentos não cirúrgicos, ou muitas vezes a combinação, a associação desses tipos de procedimentos. E aí entra toda aquela gama de lasers, diferentes tipos de laser para o rejuvenescimento da face, e nós vamos focar hoje no rejuvenescimento da face. No próximo momento nós vamos fazer uma live sobre procedimentos pouco invasivos para o corpo. Então, os recursos que nós usamos, as cirurgias tradicionais e clássicas, mas com pouca invasão, né? Cirurgias com pouca cicatriz, com menos trauma, menos invasão, uma recuperação mais rápida, de preferência com uma anestesia local, né? Ou local com sedação, sempre realizado em ambiente hospitalar. Essa é a minha preferência por questões de segurança, né? E também outros recursos que nós usamos nessa gama de procedimentos pouco invasivos ou minimamente invasivos, a utilização da toxina botulínica ou do Botox, né? O uso de ácido hialurônico e outros preenchedores, minha opção sempre temporários, nunca permanentes, como o PMMA, né? Ou outros, ou silicone. Usamos também o microagulhamento, né? o needling, né? Que nós chamamos. Podemos usar enxertos de gordura, podemos usar bioestimuladores. Então, todo esse arsenal, né? Essa bagagem que o cirurgião plástico hoje tem e que pode, de alguma maneira, oferecer esses tratamentos pouco invasivos ou minimamente invasivos. E eu chamo a atenção, eu gostaria de compartilhar com vocês uma publicação nossa, né? Acredito que vão conseguir ler aqui, vamos aumentar um pouco, né? Então, essa é uma publicação que nós fizemos numa revista médica, né? Onde eles falam sobre os procedimentos minimamente invasivos, estéticos, nos pacientes jovens, em adultos jovens. Tá? Então, nessa publicação, ela foi no ano de 2011, quer dizer, nós temos 14 anos, né, 13, 14 anos dessa publicação, onde nós já falávamos sobre esses procedimentos pouco invasivos e salientávamos naquele momento quão importante era ou são esses procedimentos, né? E então aqui uma outra publicação nossa com alguns resultados, né? Mostrando então rejuvenescimento facial para mulheres de meia idade, uma combinação de tratamentos minimamente invasivos, né? Então, uma vez mais, a combinação desses procedimentos pouco invasivos, visando menos trauma, menos agressão, mas fundamentalmente com resultados naturais, resultados agradáveis e um trauma menor, levando a uma recuperação mais rápida, muitas vezes até sem a necessidade, por exemplo, de afastamento do trabalho, né? Então, se você hoje vai fazer, por exemplo, uma luz pulsada na face, ou aplicação de ácido hialurônico, ou aplicação da toxina botulínica, ou alguns tipos específicos de laser, como laser vascular, você faz e vai trabalhar, você faz e vai para a sua rotina. Tá? Muitas vezes até pode sair para academia, dependendo do tipo de procedimento. Então, dito isso, por que eu acho isso importante, né? Aqui tem um e-mail que nós recebemos, né? Onde essa editora de uma das publicações, ela nos diz o seguinte: caro Dr. Goldman, quick update, uma rápida atualização da sua publicação na revista, aí vem o nome da revista, Clinical Cosmetic and Investigational Dermatology, né? E o título do trabalho era justamente esses procedimentos pouco invasivos. E aqui nós temos a quantidade de leitores, mais de 13 mil colegas médicos leram esse trabalho. Ou seja, se você tem uma publicação médica numa revista de credibilidade, se você tem uma publicação médica que obedece todos os critérios éticos, critérios científicos,
né, que é revisada pelos pares, ou seja, por próprios médicos, colegas que revisam as publicações, e que é lida por mais de 13 mil colegas, mostra que esse parece ser um caminho correto, adequado em termos de tendência na cirurgia plástica, nos procedimentos dermatológicos e estéticos. Então, uma vez mais, e esse é o tema da nossa live, são os procedimentos pouco invasivos que nós vamos agora começar a elencar, vamos começar a falar sobre eles. Então, como nós vamos falar desses procedimentos na face, eu procurei primeiro separar a face por várias regiões, né? Por exemplo, a região das pálpebras, da boca, da testa, da sobrancelha, enfim, e a partir daí, de uma maneira um pouco mais didática, né? E os nossos residentes sabem que eu gosto de ser didático, eu procuro ser didático, né? Tem alguns colegas, algumas pessoas dando boa noite, né? Doutora Sheila dando boa noite, né? Um prazer, então, poder aqui compartilhar um pouco de conhecimento, compartilhar um pouco de experiência nessa live, né? Para quem está entrando agora, Alberto Goldman, aqui de Porto Alegre, cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, doutor em Medicina e Ciências da Saúde, mas nada disso importa que o paciente tenha um bom resultado, que fique feliz e que tenha um mínimo de trauma e de uma recuperação bastante rápida, né? Então, em função disso, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a falar primeiro da região da testa, né? Então, como é que a gente pode rejuvenescer o rosto com pouca invasão, com uma recuperação rápida, né? Então, o que nós encontramos na região da testa? Tanto para homens como para mulheres, tanto para pacientes jovens como pacientes com mais idade. Presença de rugas, como eu tenho, algumas rugas, apesar de ser muito jovem. Manchas, a posição da sobrancelha um pouco mais caída, assimétrica, triste, ou, por exemplo, pacientes que fazem, muitas mulheres fazendo essa micropigmentação, essa maquiagem na sobrancelha, então pode haver alguma alteração, alguma característica, muitas vezes até de uma maneira bizarra, acaba ficando essa maquiagem. Então, são várias as alterações que podem ocorrer, nós chamamos assim desse terço superior da face, e que podem levar a um aspecto inestético, né? Ou que podem, então, se beneficiar com procedimentos estéticos, melhorando, então, esse aspecto. E aí, na região da testa, na região superior da face, nós podemos usar, se há rugas de expressão, por exemplo, o Botox, a toxina botulínica. Existem vários nomes comerciais, o Dysport, o Xeomin, o Botox, né? Então, todos eles se referem à toxina botulínica. Cada um tem as suas características. Nós não podemos assim simplesmente dizer para o paciente, estou fazendo um Botox, a gente está fazendo outra substância. A maior parte delas funciona bem e vai de acordo com a experiência e com a preferência de cada cirurgião, de cada médico, né? Claro que são procedimentos que, e aí falando do Botox, por exemplo, da toxina botulínica, que pode dar excelentes resultados, mas também tem riscos e complicações. Então é importante que se faça com um profissional que tenha experiência, né? E principalmente o profissional que tenha experiência no caso de haver algum tipo de complicação que possa, de alguma maneira, tratar, corrigir ou atenuar isso, né? Então, na presença de rugas, nós podemos usar então a toxina botulínica. Quando falamos em manchas, nós podemos usar vários tipos de recursos. A primeira opção para manchas sempre é a busca por um dermatologista, um profissional da sua confiança e que possa diagnosticar o tipo de mancha, né? Se aquilo é um melasma, se aquilo é só uma pigmentação superficial, enfim, e a partir daí ele vai poder individualizar o tratamento, que inicialmente é um tratamento clínico. É um despigmentante, um clareador, enfim, e esses procedimentos, então, que vão, de alguma maneira, despigmentar, vão ser progressivamente buscados. Então, não resolveu ou isoladamente não está sendo tão satisfatório, nós podemos usar alguns lasers, né? E aí nós usamos lasers fundamentalmente para pigmentação, que são lasers que nós chamamos de key switch lasers, né? São lasers que usam muita energia em pouco tempo. Então eles usam tanta energia, mas em tão pouco tempo, que eles são capazes de fragmentar, de quebrar
as manchas, a melanina, a tinta da nossa pele e com isso suavizar. Então essa é outra característica que pode ser tratada na região da testa. Quando nós vamos ver mais na sequência como as sobrancelhas que ficam mais borradas ou ficam assimétricas ou muito grossas ou uma coloração indesejada, como elas podem também ser removidas ou tratadas com o uso de lasers. Estou vendo que a Giovanni é uma querida amiga, a Giovanni está entrando, está nos prestigiando, né? E receba um grande abraço nosso. Tá? E sinta-se também bem à vontade para perguntar, para questionar, para criticar e para elogiar também. Né? Então, falávamos da região frontal. Outras vezes, nós temos alguns procedimentos que podem ser feitos também na região da testa para melhorar. Por exemplo, o paciente que tem uma sobrancelha muito caída, ele pode fazer vários tipos de procedimentos pouco invasivos para elevação das sobrancelhas. Desde a colocação de fios internos que vão suspender, vão elevar essa região, a cirurgia videoendoscópica, onde nós vamos operar através de instrumentos muito delicados em um vídeo e vamos observar numa tela, né? Numa tela o que nós estamos encontrando, fazendo dentro, abaixo dos tecidos. Né? Nós podemos fazer uma cirurgia que é chamada de Castanhares, onde se remove uma pequena porção assim da pálpebra, da pele da pálpebra superior, e com isso nós vemos uma elevação, um arqueamento da pálpebra, da sobrancelha. Então, vários tipos de procedimentos podem, de alguma maneira, elevar também a sobrancelha. Então, vocês vejam assim que são tantos pequenos detalhes, múltiplos detalhes, que podem realmente assim melhorar toda essa característica da região frontal, da sobrancelha. Né? Existem cirurgias também, o próprio lifting, a própria cirurgia da face, muitas vezes ela pode reposicionar, melhorar e atenuar rugas, inclusive rugas entre as sobrancelhas, através de pequenos procedimentos. Também existem procedimentos pouco invasivos que abordam essa musculatura aqui da região que a gente chama de glabela, onde nós franzimos, né, através da cirurgia da pálpebra. Então ali se trata a musculatura, suavizando as pregas, as marcas, as rugas. Estou vendo que a Silvana também, uma querida amiga, entrou, também está nos prestigiando e receba também um beijo, querida. Então, voltando, né, os procedimentos pouco invasivos ou minimamente invasivos. É importante sempre individualizar, quer dizer, nós não podemos ter um tratamento que sirva para todos os casos. Por isso é muito importante o diagnóstico. E por isso também a gente fica um pouco incômodo, né, quando a gente enxerga, ou quando a gente escuta, ou quando a gente vê assim, divulgações, muitas vezes, ou maioria das vezes por não médicos, né, olha, tal tratamento, tantos reais, botox em 2 áreas, tanto. Quer dizer, isso não é medicina, isso não é saúde, isso é risco, né? Isso é de alguma maneira até vulgarizar todo aquele caminho que o médico, que o cirurgião plástico, ou dermatologista, ou cirurgião vascular, enfim, faz até chegar à sua especialidade. Né? Nós sabemos, por exemplo, que na minha área, na cirurgia plástica, você tem que fazer 6 anos de medicina, atualmente faz 2 ou 3 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica, algumas vezes segue um pouco mais com alguma outra formação, então são pelo menos 11 anos de formação, de especialidade, de conhecimento, né, de plantões, de estudos, de cirurgias, para que se leve então um tratamento bastante seguro para o paciente. Né? E lembrando que essa tendência de procedimentos pouco invasivos, ela, claro que ela não abandona o bisturi, ela se complementa. Então, a partir do momento que nós temos procedimentos pouco invasivos, isso não significa que a gente não vá mais usar pequenas cirurgias ou mesmo cirurgias tradicionais e clássicas. Então, toda essa bagagem é importante que a gente possa oferecer. Como é que você sabe que seu cirurgião plástico é realmente cirurgião plástico, seu médico é realmente dermatologista? Né? Então você vai entrar no site do Conselho Federal de Medicina, ou mesmo do Conselho Regional de Medicina, procura pelo nome e ali vai aparecer a especialidade, a titulação, ou mesmo nas sociedades médicas da especialidade, na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, você vai ver, né, no caso meu nome, tem Alberto Goldman, o título de especialista, a categoria, se é membro associado, se é membro titular, enfim. Então tudo isso você pode certificar na hora de buscar um cirurgião plástico, um médico que vai lhe tratar
para tratar a sua saúde. Então, seguindo, nós falamos da região frontal, nós vamos então falar um pouquinho então agora da região das pálpebras, né? Quais são as opções do rejuvenescimento pouco invasivo na cirurgia da pálpebra. Então aí, na cirurgia da pálpebra, nós vamos falar então, perdi a régua, tá aqui, da própria cirurgia plástica da pálpebra, superior e inferior. Dentro dessa cirurgia plástica da pálpebra, que nós chamamos de blefaroplastia, nós podemos falar então dessa blefaroplastia utilizando o laser, tá? Podemos falar do rejuvenescimento com outros tipos de lasers, podemos falar dos lasers vasculares na região das pálpebras, podemos, e já falamos um pouco do manejo, da posição da sobrancelha, porque o cirurgião plástico, eu sempre digo para os meus alunos, a gente não opera a mama, o nariz, a pálpebra, a gente opera uma pessoa, então tem que entender, quer dizer, como está esse contexto. Não só olhar para a forma, para o aspecto, para a estética, mas para a expectativa da pessoa, para a queixa, por que ela está descontente, qual é a aspiração dela em termos de resultados. Então, essas coisas vão se juntar e vão nos dar, então, as opções de tratamento, né? E aí falamos então da região da pálpebra. Eu acredito que um grande avanço que ocorreu nos últimos anos na cirurgia da pálpebra foi a utilização do laser, né? Então o laser ajudando na cirurgia plástica de pálpebras. E aí existem vários tipos de lasers, nós vamos falar e mostrar alguns, mas o laser que eu considero assim bastante importante, bastante útil, bastante relevante é o laser de CO2. CO2 é um gás, né? Então os lasers eles têm, nós falamos isso em algumas lives anteriores, o laser ele tem o que nós chamamos de fonte, né? Ou o tipo de laser, qual é a modalidade do laser. Então o laser pode ter como fonte, vamos chamar assim, 3 tipos. Ele pode ser sólido, líquido ou gasoso. Então o laser de CO2 é um laser gasoso. Então a fonte combustível do laser, o que faz gerar essa energia, essa luz, é um gás. E aí então o que acontece? Nós temos dentro de uma câmara que tem esse gás, os elétrons são agitados, eles ficam se movimentando e com isso então de alguma maneira é emitido um raio laser através de alguns espelhos, ele é refletido e sai em contato com o corpo humano, com a pele, com os vasos, com a gordura, enfim, com qualquer outra estrutura biológica, né? Então, o laser de CO2 na cirurgia plástica da pálpebra, ele faz várias coisas. Ele pode cortar a pele. Bom, então se eu fazer uma cirurgia de pálpebras com laser, eu não preciso de bisturi? Não. O bisturi é o laser. E o laser, ao mesmo tempo que ele corta, ele vai coagulando. Então o sangramento é contido. Tá? E ele corta de uma maneira muito precisa. Se a gente for lembrar o raio laser, quando, enfim, nos estádios de futebol que jogam aquele raio nos olhos do goleiro, ou quando a gente brinca com o nosso gatinho jogando aqueles aquelas ponteiras de laser na parede, ou nas aulas, nas palestras, que se mostra o laser, nós vamos lembrar que é um raio que caminha em linha reta, né? Ele não faz curva, ele é em linha reta. Quando eu acendo uma lanterna, o feixe abre. Quando eu ligo um laser, ele segue reto, né? Então, a partir daí, esse corte na cirurgia da pálpebra ele é muito preciso, ele é muito reto, e aí nós vamos então conseguir não só cortar, nós vamos conseguir coagular. Com isso nós podemos tirar a pele, fazer pequenas cavidades, podemos secar os músculos, podemos, por exemplo, remover as bolsas de gordura das pálpebras, tudo isso de uma maneira menos invasiva, pouco invasiva. E nós sabemos, por exemplo, que as bolsinhas das pálpebras, elas são duas na pálpebra superior e 3 bolsinhas embaixo, né, nas pálpebras inferiores. Essas bolsinhas de gordura aumentam em tamanho, projetam a região da pálpebra, deixando aquele aspecto mais entristecido, mais cansado, parece que não dormiu bem de noite, que está gripado, que está triste, que chorou. Então o laser consegue também fazer a retirada dessas bolsas de gordura, seja através da pele, seja por dentro da pálpebra também. Muitas vezes não é necessário nem fazer o corte. Tá? E também o laser consegue
vaporizar um pouco a musculatura da pálpebra. Então hoje a cirurgia plástica da pálpebra superior e inferior, ela é feita com uso do laser em menos de 1 hora. Né? Por preferência, por segurança, a minha experiência é sempre operar em ambiente hospitalar. Né? Eu opero em 2 ou 3 hospitais aqui em Porto Alegre, né? E com acompanhamento também do anestesista. Acredito que isso nos dá, de alguma maneira, segurança, nos dá mais tranquilidade. Estou vendo que a doutora Mariana também está entrando, de Barcelona, bem-vinda, né? Uma querida colega e que sempre nos soma, né? A presença aqui. E, além disso, então, existem outros lasers que também podem ajudar na cirurgia das pálpebras. Se nós temos, por exemplo, pequenos vasos sanguíneos, e nós vamos ver isso, existe então o laser vascular, já não é mais o laser de CO2. Esse laser vascular vai tratar o vaso, não vai tratar a pele, não vai cortar a pele, não vai fazer a cirurgia de pálpebras. Então, essa especificidade é importante na laser terapia, não existe um equipamento que sirva para tudo. Cada indicação vai ter um equipamento ou mais de um equipamento específico para esse tipo de patologia, de alteração, enfim. Tá? Bem, então eu queria mostrar para vocês outra indicação muitos pacientes não querem fazer cirurgia. Não, mesmo que seja pouco invasiva, mesmo que seja com laser, eu não quero cortar, eu não quero levar pontos, eu não tenho paciência, eu não tenho tempo, eu tenho medo, eu não tenho dinheiro, enfim, seja ou não tem condições clínicas. Muitas vezes os pacientes têm alterações clínicas importantes, né, e que não têm condições de fazer um procedimento cirúrgico. Então, uma vez mais, lembrando aqui para quem está entrando agora nessa live, Alberto Goldman, cirurgião plástico do sul do Brasil, Porto Alegre, preceptor de serviço de cirurgia plástica do Hospital da PUC, né, doutor em Medicina e Ciências da Saúde, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A gente usa bastante lasers, eu acabei, assim, no meu caminho, fui 2 vezes presidente da Sociedade Brasileira de Laser aqui do sul do Brasil, editor da Revista Brasileira de Laser, então a gente tem um caminho bastante interessante, né, nessa área da laser terapia. Então, aqueles pacientes que não vão fazer uma cirurgia, eles podem também se beneficiar na pálpebra, nós estamos falando da região da pálpebra, através da aplicação de um laser de uma outra forma. É um laser que vai atuar só na pele, não vai cortar. Isso nós chamamos de laser fracionado. Ele trata pequenas frações, pequenos furos, pequenos orifícios na pele. Cada furinho que ele vai fazer como se fosse um queijo, né? Que tem vários furos. Entre um furo e outro tem a pele íntegra que não foi tratada. Mas cada orifício, por isso chamado de laser fracionado, cada fração vai levar energia para a profundidade. Quando leva energia para a profundidade, nós conseguimos aquecer essa região e, com isso, estimular a formação de novas fibras elásticas, estimular a formação de colágeno, novo colágeno, e com isso produzir uma atenuação da flacidez. Então esse laser fracionado pode ser usado no rosto todo e também não como um substituto, mas como alternativa na cirurgia da pálpebra, podendo ser feito até, muitas vezes, concomitantemente com a cirurgia da pálpebra. Então eu separei aqui para vocês um vídeo onde nós estamos fazendo o laser fracionado, estamos aplicando o laser fracionado na região da pálpebra, né? Deixa eu só posicionar melhor aqui, acho que talvez assim fique melhor. Só um minutinho. Então, pode ser usado um anestésico local, às vezes até sem anestésico, né? Então aqui vocês veem o laser atuando, existe um scanner que está nos ajudando a ler a pele, né? E nós vamos então atuando na região da pálpebra superior, na pálpebra inferior, de alguma maneira então, só um minutinho, agora sim, fazendo essa pequena fragmentação da pele, jogando energia na profundidade e rejuvenescendo essa região, perdão. Então, esse laser de CO2, ele consegue dar um brilho, uma textura melhor para a pele. É usado não só no rosto e nas pálpebras, pode ser usado no pescoço, no colo, nas mãos, em várias áreas do corpo, né? E outras vezes, esse laser fracionado, ele pode ser usado numa coisa que nós chamamos um procedimento que nós chamamos de
drug delivery. Então nós podemos colocar alguma medicação, algum produto que vai caminhar por esses orifícios que o laser produziu. Por exemplo, ácido hialurônico, por exemplo, um corticoide para melhorar uma cicatriz, 5-fluoracil e algumas outras substâncias, ou até pequenos enxertos de gordura, nós colhemos e colocamos a gordura ali. Então, isso vai acabar, de alguma maneira, levando esse produto, esse medicamento na profundidade e produzindo seus efeitos biológicos ou medicamentosos na profundidade. Então vocês vejam que a laser terapia ela é uma ferramenta muito versátil, muito eficiente e muito segura nas mãos, claro, quem tem experiência, né? E hoje os equipamentos estão cada vez mais modernos, mais eficientes, mais seguros, né? Mais amigáveis para o médico que utiliza. Agora, como tudo em medicina, sempre pode haver riscos, complicações, por isso é importante que se busque um profissional com experiência para a realização da laser terapia, independente do tipo de laser que você vai utilizar. Existem alguns lasers também que são usados na área de recuperação dos tecidos, né? E que podem, então, esses lasers sim são usados por vários profissionais, são lasers de baixa intensidade, que é o Low Level Laser Energy, né? É um laser de baixa potência, de baixa energia, e ele ajuda muito na regeneração dos tecidos, no pós-operatório, né? Na dor, nas úlceras, enfim, são procedimentos bem específicos para um processo de regeneração dos tecidos, né? Bom, então falamos do rejuvenescimento da região das pálpebras, com lasers, com cirurgias, podemos usar pequenas aplicações de ácido hialurônico, podemos usar pequenos enxertos de gordura, uma gordura preparada do próprio paciente, que vai preencher, por exemplo, aquele sulco, que nós chamamos de sulco da lágrima, né? Ou tear trough em inglês. Então, existem muitos recursos, a própria aplicação do botox, a toxina botulínica, né? As cirurgias que vão levantar um pouquinho o ângulo do olho, cirurgias que vão deixar o olho um pouco mais ocidentalizado ou orientalizado, né? Mais orientalizado, ou seja, é uma gama muito grande, né? O cirurgião plástico, com a sua formação, né? Ele está habituado a fazer não só a parte reparadora, né, que também é bastante rica e difícil, mas também a parte estética, e acaba juntando tudo isso. Então, se você quiser fazer a cirurgia de pálpebra e levantar um pouquinho do olho que está um pouco triste, existem procedimentos cirúrgicos muito rápidos feitos na própria cirurgia da pálpebra, a blefaroplastia, e feito com laser também, né? Se você quiser, ao mesmo tempo, fazer a pálpebra, levantar um pouco a sobrancelha, é possível fazer. E tudo isso é possível fazer com anestesia local e sedação, né? O paciente é sedado, o anestesista está presente, a cirurgia é feita em mais ou menos 50 minutos, 1 hora, e depois ele fica um pouquinho de tempo, 2 horas, 3 horas, sala de recuperação, e vai para casa, né? Então, hoje, essa recuperação, esses tratamentos são bastante rápidos. Agora vamos falar um pouquinho, vamos ainda nessa região das pálpebras, das sobrancelhas. Tá? Então já dissemos que a sobrancelha pode estar caída, nós podemos usar vários procedimentos para erguer a sobrancelha. Né? Uma delas é o que a gente chama de cirurgia de Castanhares, onde se tira uma porção de pele, uma cirurgia que estava até em desuso e hoje com algumas técnicas um pouquinho mais modificadas, com mais cuidado, nós conseguimos indicar bem essa técnica e elevar as sobrancelhas. Muitas vezes pacientes com paralisia facial se deixam de uma maneira mais simétrica, pacientes com uma assimetria porque nasceram assim também se melhora. Então, ou mesmo do ponto de vista estético propriamente dito. Mas e aqueles pacientes, aquelas mulheres que fizeram aquela maquiagem, aquela tatuagem da sobrancelha que ficou borrada, que ficou grossa, que ficou assimétrica, que muitas vezes ficou bizarra? Pessoalmente eu lembro de uma paciente que ela fez a tatuagem, a maquiagem da sobrancelha, e ficou um pouco a cor ela não queria. Então a tatuadora foi lá e fez um pouquinho mais grossa. E aí ela achou que estava muito grossa. E aí então a tatuadora propôs tatuar da cor da pele. E aí ficou melhor, mas quando chegou o verão, a pele mudou de cor e ela simplesmente nos chegou com 3 linhas de maquiagem, né, na sobrancelha. E aí, então, nesses casos, nós podemos usar o mesmo laser que trata pigmentos. Quando nós falamos de olheiras, nós vamos mostrar o laser em olheiras,
o que nós temos na sobrancelha, nas tatuagens feitas não só a sobrancelha, mas ao redor da boca, na pálpebra inferior e superior, é uma tinta, só que é uma tinta artificial, é um corante, né? A cor da tatuagem. Então esse pigmento da tatuagem pode ser quebrado, fragmentado com o uso de alguns tipos de laser, e que são os lasers que nós chamamos de key switch, né? E nós vamos mostrar aqui então, vamos só ver aqui onde é que está aqui maquiagem. Aqui uma publicação nossa também. Você notem como era uma sobrancelha um pouco escura e muito marcada, né? E como nós conseguimos deixar mais fina, né? Mais suave a sobrancelha, né? Então vocês notem aqui antes e depois, né? Como se consegue realmente suavizar. Aqui é um caso que não era tão grave, mas muitas vezes os pacientes nos vêm com situações bastante feias, né? Ou inestéticas. Tá? Bom, ainda falando de olheiras na região das pálpebras, existe um outro aspecto que também pode ser tratado, né? Que são as olheiras. Né? E vamos diferenciar o que é a olheira para cada paciente. Né? Tem pacientes ou pessoas que dizem, eu tenho olheiras. O que são olheiras para você? São essas áreas, essas bolsas aqui que me deixam um aspecto cansado, parece que briguei, dormi mal, estou gripada, enfim. Então, estou triste. Então, esse aspecto de olheiras não é o que eu estou falando agora. Essas são produzidas pelas bolsas de pálpebras, né? As bolsas de gordura das pálpebras inferiores. Nós temos uma bolsa lateral, uma no meio e uma bem próxima ao nariz. Por algum motivo, essas bolsas de gordura aumentam em tamanho e empurram aquelas estruturas que têm menos resistência. E quais são as estruturas que têm menos resistência? A pele e o músculo. Então fica uma área mais projetada, mais marcada, mais triste, né? Nesses casos, nós vamos usar a cistoplástica com laser, a blefaroplastia com laser, né? Que pode ser feito até por dentro da pálpebra, sem cicatriz nenhuma, se não houver muito excesso de pele. Né? Então, mas há outro tipo de olheira, e essa que nós vamos falar agora, é aquela olheira que deixa a pálpebra escura, a pálpebra inferior escura. Né? Então o paciente tem essa área que parece mais funda pela diferença de tonalidade, tem essa área mais escura realmente em comparação com a pele ao redor da pálpebra, né? E por isso que tecnicamente nós chamamos isso de hiperpigmentação peripalpebral. Né? Então, é um aumento da pigmentação ao redor da pálpebra. E nesses casos, o que nós temos que fazer? Temos que, primeira coisa, identificar exatamente qual é a causa dessa olheira. Nós sabemos que a olheira pode ter pelo menos duas causas. Tá? Ela tem uma causa que é a melanina, a presença do pigmento natural da pele, tá? E a melanina, pela própria cor, ela deixa mais escura. Então, quanto mais clara for a minha pele, mais contraste vai ter com uma melanina, com depósito desse pigmento na superfície da pele. Tá? Então, essa é uma das causas das olheiras, a pigmentação, a tinta, a melanina. A outra causa é vascular, são os pequenos vasos sanguíneos. Né? Então, muitas vezes o paciente chega na clínica, Dr. Goldman, mas eu não vejo vasos sanguíneos aqui, eu vejo escuro. Então nós colocamos o paciente deitado, botamos uma lente de aumento e fotografamos o paciente e mostramos que realmente existem pequenos vasos, né, tortuosos na região da pálpebra. E nesses pacientes que têm essa característica, que eles têm também vasos sanguíneos, essas olheiras mudam o aspecto, às vezes são mais marcadas, outras vezes menos, justamente pela presença do sangue nesses vasinhos. Outras vezes os vasinhos estão mais colabados, estão mais finos, menores, vai aparecer menos. Então, as olheiras podem ter um componente pigmentar, melanina, vascular, hemoglobina, né, o pigmento do vaso sanguíneo, ou ambos. E aí nós vamos, uma vez mais, individualizar o tratamento. Se eu tenho vasos, eu vou tratar com laser vascular. Se eu tenho pigmentos, eu vou tratar com laser que vai tratar pigmentos, que a gente chamou antes, lembramos antes, que foi o laser do tipo key switch. Tá? Então, e aqui nós vamos mostrar um caso de olheiras. Primeiro, acho que o laser, vou mostrar o laser atuando. Né? O laser do tipo key switch é um laser que pode ter vários comprimentos de onda,
né? Nesse caso, nós estamos usando, vocês veem que é verde, então o comprimento de onda é de 532 nanômetros, mas podemos usar também de 1064. Claro, sempre protegendo os olhos do paciente. Então, essa energia do laser, ela vai conseguir, de alguma maneira, quebrar, fragmentar o pigmento, no caso a melanina, e com isso nós vamos, então, deixar esse pigmento em pequenas micropartículas que são ou absorvidas pelas próprias células do organismo ou são eliminadas através da pele, através de pequenas, minúsculas feridinhas. Então, esse é o laser do tipo Q-switch. Eu expliquei para as pessoas que estavam na nossa outra live, né? E inclusive, se quiserem rever, elas ficam armazenadas, ficam guardadas no nosso canal do YouTube, né, da Clínica Goldman, e também no Instagram, a gente está deixando também gravados. Mas eu estava explicando que o Q-switch, o laser, o que ele faz, né? Ele tem uma espécie de uma válvula, né? Um diafragma que vai acumulando energia. Então a energia vai acumulando, e quando tem muita energia, esse diafragma ele abre e fecha muito rápido. Quando ele faz isso, ele libera muita energia, mas como ele fecha muito rápido em pouco tempo, então não chega a queimar a pele, mas a energia pula a barreira da pele, atingindo o que tem na profundidade, e nesse caso é o pigmento da melanina, da olheira, a melanina. Né? Então, quando isso ocorre, é interessante porque no nosso dia a dia a gente tem uma experiência parecida. Né? E eu citei, por exemplo, uma panela muito quente. Se eu coloco a mão e mantenho a minha mão, eu vou queimar a minha mão. Mas se eu coloco e tiro, eu não me queimo. Então, isso que o laser faz, ele joga energia e tira. Por quê? Porque eu com isso estou poupando a pele. A panela é a mesma temperatura, mas o tempo de exposição é menor. Então o laser tem, esses lasers do tipo Q-switch, tem um tempo de exposição muito menor. Por isso ele pode tratar pigmentos. A gente falou da sobrancelha, maquiagem na sobrancelha, nos lábios, nas pálpebras, pode tratar tatuagens, né? E os comprimentos de onda, nós vimos nesse vídeo, nós vimos uma cor verde. Tá? Esse comprimento de onda é de 532 nanômetros. Quando nós usamos outro comprimento de onda, nós estamos buscando outra cor de pigmentos. Então, o pigmento pode ser preto, pode ser marrom, né? Enfim, uma tatuagem pode ser vermelha. Então, essa individualização do tratamento também é importante que se entenda e se conheça o tipo de laser. Tá? E aqui nós vamos ver também um caso assim das olheiras de pré e pós, né? Olheiras pré e pós, onde, talvez com um pouco de boa vontade, nós podemos ver aqui então, de um lado uma olheira mais escura, né? uma pálpebra mais escura, e no pós-tratamento como nós conseguimos clarear essa região, e nesse caso essa paciente usou dois tipos de lasers, né? O laser do tipo Q-switch, que nós mostramos agora, e também o laser do tipo vascular, porque ela tinha alguns vasos sanguíneos, e além disso fizemos enxerto de ácido hialurônico, aplicação, injeção de ácido hialurônico. Então, se consegue, de alguma maneira, uma melhora mais global do paciente, né? E, sobretudo, natural. Tá? Procedimentos pouco invasivos, ambulatoriais, o paciente vem no consultório, em meia hora, 40 minutos, já foi para casa. Tá? Então, hoje, nossa live, nós estamos falando, para quem está entrando agora, de procedimentos pouco invasivos ou minimamente invasivos para o rejuvenescimento. Esses procedimentos buscam um resultado efetivo, mas com uma recuperação rápida, uma recuperação sem aquele período mais demorado de convalescência, de afastamento do trabalho, do sol, do dia a dia, da atividade física, enfim. Então, esses procedimentos pouco invasivos ou minimamente invasivos hoje representam uma tendência na cirurgia plástica. Né? E praticamente todos os dias nós recebemos no consultório, lá na clínica, pacientes buscando e se queixando disso. Olha, eu quero fazer uma cirurgia, eu quero fazer um procedimento, mas eu não tenho tempo, eu não tenho saco, eu não tenho paciência para ficar me recuperando horas e dias, enfim. Né?
Então, hoje, esse arsenal, esse conjunto de tratamentos, de recursos cirúrgicos e não cirúrgicos, nos ajudam a oferecer esses tratamentos, né? Tratamentos efetivos, tratamentos seguros, né? E claro, se a gente for pensar assim, em termos de custo-benefício, claro que os tratamentos com lasers eles têm um custo, porque o laser é caro, mas ao mesmo tempo a gente está poupando o paciente não só do afastamento, mas de uma cirurgia maior. Tá? Não que nós não façamos cirurgia maior, mas muitas vezes uma cirurgia maior significa mais tempo de hospital, mais material, mais custo. Então, muitas vezes as coisas se equilibram. Né? Bom, seguindo então, outra característica de uma face envelhecida, né, é a presença de pequenos vasos sanguíneos. Né? Algumas vezes de uma maneira patológica, como por exemplo na rosácea, que é uma entidade, uma condição dermatológica, onde nós temos o componente de acne, de glândulas sebáceas e também de vasos, né? E que dão aquele aspecto mais avermelhado, muitas vezes em forma de acne, no rosto. E outras vezes é só simplesmente a presença de pequenos vasos, né? Mesmo paciente saudável, muitas vezes até um paciente jovem, outras vezes a presença de pequenos hemangiomas, que são novelos ou acúmulos de vasos sanguíneos na profundidade da pele, deixando visível aquela área mais vermelha. Então, nós temos vários tipos de condições vasculares que podem ser tratadas com laser. Né? E claro que é uma situação que muitas vezes é até constrangedora, paciente que tem muitos vasinhos na asa do nariz ou no queixo. Né? Às vezes o paciente nem sabe. Dr. Goldman nem sabia. Então o paciente senta, a gente fotografa e mostra para ele naquele momento. Está aqui o vaso sanguíneo. E mostramos também, vamos mostrar agora também como a gente consegue eliminar de maneira muito rápida com laser vascular. Os lasers, em geral, ou todos os lasers, eles buscam o que chamamos de cromóforos. Cromóforos é uma cor, é um alvo, né? Em inglês um target. Né? Então, cada laser busca um cromóforo. O cromóforo no nosso corpo, ele pode ser, como nós falamos, a melanina, uma tinta, ele pode ser a hemoglobina, né? Cor vermelha do sangue, ele pode ser água, presente na pele, presente na gordura, pode ser também proteínas. Então esses cromóforos é que vão nos dar essa afinidade e essa efetividade da laser terapia. Tá? E quando nós falamos então dos lasers vasculares, aqueles que buscam os vasos sanguíneos, nós temos como o alvo, como cromóforo, como nosso objetivo alcançar a cor vermelha, que é presente no próprio vaso, na parede do vaso, e é presente dentro do sangue, naquelas células vermelhas, nas hemácias, e o pigmento da hemácia é a hemoglobina. Se a gente quiser ser mais acadêmica, é oxihemoglobina. Então essa tinta vermelha, essa cor vermelha, é o que o laser vai ser atraído por ela. Né? E quando o laser é atraído por essa cor vermelha, ele vai aquecer aquela região de uma maneira muito rápida e coagular aquele vaso. Esse vaso sanguíneo vai desaparecer na hora, ou vai sendo absorvido durante 2, 3, 4 semanas pelo próprio organismo. Então, quando a gente fala de lasers vasculares, muitas vezes a gente fala para o paciente de sessões de laser. Né? Claro que se ele tem uma lesão única, uma pequena manchinha vermelha, né? Existem sinais de pele que chama névoa rubi, né? Que são pequenas bolinhas, lesões de pele muito vermelhinhas, se faz uma aplicação de laser e resolve o problema. Lagos venosos, pequenas lesões vermelhas no lábio, muito comum, inclusive em crianças, uma sessão é o suficiente. Outras vezes o paciente tem uma riqueza muito grande de vasos sanguíneos na face, e aí então nós temos que usar mais de uma sessão, vão ser necessárias, né, até que a gente tenha um resultado efetivo. Então eu vou mostrar para vocês agora como atua um laser vascular na face. Tá? Então vamos pegar aqui um pequeno vídeo, vascular na face, número 8. Então aqui nós estamos vendo, né? Dá para ver bem os vasinhos, e se vocês forem olhar com muita atenção, cada disparo do laser, que é invisível, o vasinho vai desaparecendo, né? Ele vai ficando mais pálido, muitas vezes um pouco mais escuro, e essa é a laser terapia em procedimentos vasculares. Tá? Vocês notem que esses vasos vão praticamente desaparecendo a cada novo disparo do laser. Né? Esse é um laser do tipo Nd:YAG, que é outra fonte de laser. Tá? Então não é o laser de CO2, como nós falamos, mas sim o laser
vascular do tipo NDIAG. Ele também tem outras utilidades, né? Ele pode tratar verrugas, por exemplo, pode fazer também depilação médica, né? Então, esse é o laser do tipo vascular. E aí, como é que nós conseguimos, vamos mostrar então um resultado, né? Um paciente que tem um rosto com muitos vasos sanguíneos, né? Vocês notem que muitos vasos sanguíneos, e após uma sessão, como existe já um clareamento importante, uma melhora da qualidade da pele, né? Vocês notem aqui antes e depois, né? Então, o laser vascular ele é muito útil nesse capítulo que nós chamamos de procedimentos minimamente ou pouco invasivos para o rejuvenescimento. Tá? Eu estou vendo que a minha querida amiga Arlete também está nos acompanhando, né? A Márcia também, nossa fisioterapeuta super competente, que cuida também dos nossos pacientes no pós-operatório, né? E que usa também a laser terapia, e muito estudiosa, muito dedicada e carinhosa com os pacientes, né? Fica um beijo para a Márcia, a Beth também está nos acompanhando. Então, lembrando para quem está entrando agora, sou Alberto Goldman, cirurgião plástico, doutor em Medicina e Ciências da Saúde pela PUC, aqui de Porto Alegre, professor de cirurgia plástica, preceptor do serviço de cirurgia plástica do Hospital da PUC, junto aos residentes. Então, e a ideia dessa live é fundamentalmente orientar, explicar e mostrar a nossa experiência nesse contexto dos procedimentos pouco invasivos, jamais substituindo uma consulta presencial com o seu médico, né? E sempre lembrando que a saúde é uma das nossas maiores riquezas depois da família, né? Então a gente tem que cuidar bem dela, né? Então medicina é com médico, cirurgia plástica com cirurgião plástico, dermatologia com dermatologista, oftalmologia com oftalmo, e aí então com isso você vai ter melhores resultados, mais segurança e mais efetividade. E então falamos do laser vascular, né? Mostramos o antes e depois. Ainda falando sobre então toda a parte de rejuvenescimento pouco invasivo. Vocês veem que parece assim, uma coisa tão simples, rejuvenescimento pouco invasivo ou minimamente invasivo, mas existem muitas opções, né? Muitas opções. E por isso é muito importante individualizar o tratamento. Por isso é importante, assim, a parte mais importante da medicina, eu acredito que não é o tratamento, mas é o diagnóstico. Quer dizer, o paciente chega, Dr. Goldman, eu tô me sentindo com o rosto cansado, né? Eu acho que não estou me sentindo bem, né? Então, assim, a gente sempre procura perguntar ao paciente, bom, quando te vê, quando tu te olha, o que acha que não está bem? Pois a pálpebra está caída, bom, já nos ajuda no diagnóstico. Eu tenho manchas, eu tenho vasos, né? Isso até lembra aquela piada que a paciente chega, Dr. Goldman, eu tenho gordura, eu tenho celulite, sim, eu tenho rugas, sim, diz o médico, eu tenho manchas, sim, afinal de contas, doutor, o que eu tenho? O doutor responde, tem razão. Né? Então esse diagnóstico ele é muito importante porque é ele que vai nos nortear o tratamento, tá? E aí então na região do nariz, quando falamos de procedimentos pouco invasivos, existem vários e vai depender do diagnóstico. O paciente tem a ponta do nariz caída, podemos fazer a aplicação de ácido hialurônico e com isso levantar um pouco a ponta. Podemos até fazer pequenos procedimentos cirúrgicos, uma rinoplastia pouco invasiva para remanejar o nariz, remodelar o nariz. Claro que se há uma alteração muito importante, nós vamos ter que fazer então uma rinoplastia mais elaborada, mais complexa, né? Nós podemos também, existe um músculo que que baixa a ponta nasal. Quando nós sorrimos, aquelas pessoas que sorriem e que a ponta do nariz baixa. Nesses casos, existe um músculo, né, o depressor da ponta nasal, que ele vai da ponta do nariz até esse ossinho que nós temos em cima do lábio, e com isso nós conseguimos relaxar essa musculatura e levantar um pouco da ponta nasal, né? A doutora Sheila diz que eu sou fera mesmo. Eu não sou fera, eu sou normal e estudo um pouco. Obrigado, doutora Sheila. Então, falamos do nariz, né? Dá para levantar, relaxar esse músculo com botox e levanta. Podemos fazer lasers, falamos do laser vascular naqueles vasinhos. Podemos usar um laser de CO2 para melhorar a pele. Então,
existem muitos procedimentos. O melhor procedimento é aquele que está de acordo com o diagnóstico, né? Bom, já falamos então da região frontal, o que nós fazemos para rejuvenescer com pouca invasão, já falamos das pálpebras, já falamos da sobrancelha, dos vasos, do nariz, e agora nós vamos falar da boca e dos lábios. Então, vários são os sinais, os aspectos de uma boca mais envelhecida, né? Então, por exemplo, a presença de rugas, o canto da boca mais caído, o vermelho do lábio, né? Nós temos o lábio branco ou cutâneo, onde eu tenho o bigode, e temos o lábio vermelho, onde vocês pintam com batom, né? As mulheres pintam com batom. Então, esse vermelho do lábio, muitas vezes ele é muito pequeno, ou ele está muito ressecado, ou ele é muito para dentro da boca, né? É outra alteração. Pequenas rugas em forma de código de barras ao redor da boca, é outra característica da boca envelhecida, né? Quando a altura do lábio é muito longa, né? Então, nós temos também essa distância que acaba deixando o lábio mais feio, pouco gracioso, né? Muitas vezes apagando áreas muito bonitas no lábio, como o arco de cupido, como os filtros ou as colunas do lábio. Então, essas estruturas, com o tempo, ou muitas vezes de uma maneira precoce, elas podem sofrer alterações, então nós podemos usar esses recursos que nós estamos falando, de pouco invasivos ou de minimamente invasivos, nesse processo de rejuvenescimento dos lábios, tá? Então, o que vamos usar nos lábios? Podemos usar desde um procedimento muito simples, como o uso do ácido hialurônico, né? E ele vai ser aplicado, vai ser injetado de diferentes maneiras. Cada cirurgião, cada médico, ele tem uma maneira, uma técnica de aplicar, mas o mais importante para aqueles pacientes que colocam ácido hialurônico é, sobretudo, a naturalidade, né? A gente tem visto, assim, infelizmente, muitos exageros, né? Muitos aspectos assim, inestéticos, né? Lábios muitas vezes até bizarros, e acho que essa é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado para que não fique a assinatura do médico no lábio do paciente, né? Quer dizer, o melhor resultado é a naturalidade, que aquelas pessoas que não te conhecem acham que está muito bem, que nasceu assim, né? Mas sobretudo que não fique algo demasiado estranho, exagerado, muito injetado. Então, isso é, hoje, assim, um procedimento que acabou sendo muito popularizado, e lembrando que o ácido hialurônico é um produto natural, biológico, ele vai durar um período no organismo, apesar de que hoje se sabe que aquela duração de poucos meses ou alguns poucos anos hoje é bem diferente. Existem estudos mostrando que até 6 anos depois da aplicação do ácido hialurônico foi encontrado ainda, através de exames de ultrassom, de ecografia, ecodoppler, esse material no rosto dos pacientes. Então, não é tão simples e tão rápido, né? E como todo tratamento, ele pode ter também problemas e complicações. Hoje existe a possibilidade de usar uma enzima para diluir, para remover ou para dissolver o ácido hialurônico, mas os problemas podem acontecer, e a gente tem visto na mídia, e infelizmente a gente tem visto também no consultório, temos até internado muitos pacientes com complicações graves decorrentes da aplicação inadvertida do ácido hialurônico, comprometendo vasos sanguíneos, perda parcial de pele, que nós chamamos de necrose de pele. Então, é um tratamento médico que deve ser feito com cuidado, com critérios, para que se possa ter bons resultados com segurança. Agora vi que a nossa querida amiga Cláudia também entrou, está nos acompanhando ali, né? Uma querida. A Cláudia e o Cláudio. Então, falamos da boca, né? Falamos de algumas alterações e quais são os tratamentos possíveis. O primeiro, a aplicação do ácido hialurônico. Ele pode, por exemplo, ajudar a levantar o ângulo da boca, ele pode ajudar a dar volume e projetar o vermelho do lábio. O ácido hialurônico também pode nos refazer, ou nos acentuar, nos criar ou recriar o filtro, né? Então, essas características, pode até hidratar, dependendo do tipo. Hoje o ácido hialurônico ele não é igual para todas as situações, né? Nós temos o que chamamos de reologia. A reologia em última análise, a densidade, a consistência, elasticidade, o tipo do ácido hialurônico, né? Eu até citei numa dessas últimas lives que ficou gravada no nosso canal do YouTube, né? E caso que, se você toca, por exemplo, uma gota d'água e tira o dedo, ou se você toca numa gota de óleo e tira, numa gota de óleo, de azeite, fica
aquela ligamento, aquela prega, né, no dedo, né? Então isso mostra que é a mesma quantidade, mas a consistência, a resistência, a elasticidade é diferente. Então o ácido hialurônico ele tem isso, ele tem várias características. Então eu posso usar, por exemplo, um bioestimulador de ácido hialurônico. Eu vou usar em todo o rosto, aplicar abaixo da pele, ele não é tão espesso, não é tão coeso, como nós chamamos, ele vai absorver água, vai hidratar, vai melhorar um pouco a flacidez. Ou eu quero algo mais firme, mais duro, eu quero projetar um pouco a ponta do nariz. Então ele tem que ser um pouco mais espesso, né? Menos moldável, né? As estruturas, a movimentação da face. Então é importante, diria que é importantíssimo que o seu cirurgião ou o seu médico entenda todas essas características, tá? Para que possa indicar o melhor material para cada caso. Tá? Ainda dos lábios, outros procedimentos que visam esse rejuvenescimento pouco invasivo ou minimamente invasivo se baseiam então em diferentes tipos de laser. Então o laser de CO2 vai melhorar as rugas de código de barra, o laser vascular vai tratar os vasinhos, né? O laser de tipo Q-switch vai apagar aquela tatuagem mal feita ao redor da boca, a própria cirurgia plástica do lábio vai levantar, erguer um pouco o lábio, isso nós chamamos de lifting de lábio, ou lip lifting, ou elevação de lábio, né? Alguns chamam de queiloplastia, mas em última maneira o que nós queremos é diminuir essa distância, essa altura da base do nariz até o vermelho, essa linha vermelha do lábio. Então, diminuindo essa distância, nós vamos reverter, o lábio vai subir um pouco, vai mostrar um pouco a parte vermelha do lábio e com isso nós vamos ficar com essa região mais graciosa. A cicatriz fica muito bem escondida dentro das narinas e a naturalidade é obtida, né? Então é muito frequente hoje a gente associar, quando o paciente vem fazer um lifting, uma cirurgia da face, associar também o lifting de lábio, porque ele é muito rápido, né? É pouco invasivo, anestesia local também. Então, realmente, recuperação muito rápida, né? São poucos pontos retirados em uma semana e dando um aspecto muito bonito, né? Então, nós vamos ver agora um resultado desse lifting de lábio, né? Desse lifting de lábio antes e depois, né? Vocês notem que esse lábio antes, né? É um lábio que o vermelho do lábio ele é muito discreto, né? E aqui, antes e depois, né? Então, antes e depois, vocês notem que o depois nós temos um lábio vermelho mais gracioso, vamos chamar um termo assim mais popular, mais carnudo, né? Mais expressivo, mais elevado. Muitos pacientes se queixam, assim, quando vem rejuvenescer o lábio, que quando pintam o lábio, na verdade o batom vai para os dentes, né? Ou o batom caminha nas ruguinhas do lábio superior. Então esse é um resultado de lip lifting, o lifting de lábio. Notem a naturalidade, né? Então, a outra situação onde nós temos, por exemplo, rugas em código de barras, né? Nós vamos usar então o laser de CO2, como aqui, no vermelhão, né? Na parte vermelha do lábio, né? Não só nas rugas código de barras, são rejuvenescendo o vermelho do lábio. Então, o que nós conseguimos com isso? Fazemos pequenos orifícios com o uso do laser, né? Pequenos orifícios com o uso do laser fracionado, e podemos aplicar diferentes tipos de medicamentos, e com isso nós temos uma melhora da textura da pele, da textura do lábio vermelho, né, ou do vermelhão, e uma melhora na aparência, no rejuvenescimento desse vaso, desse lábio, né? Então aqui temos, por exemplo, uma paciente antes e depois, né? Notem assim, no antes, o lábio superior fino, pouco projetado, né? O arco de Cupido, que é uma estrutura muito delicada, muito sensual, podemos dizer assim, também no lábio das mulheres. Ele estava apagado, nós refizemos esse arco, além de rejuvenescer a parte vermelha. Nós também aplicamos um pouco de ácido hialurônico nessa paciente,
né? Um pouquinho de toxina botulínica, o botox no canto da boca para relaxar a musculatura que puxa a pele, o ângulo da boca para baixo. Então, diferentes tipos de procedimentos, uma combinação de procedimentos pouco invasivos no processo de rejuvenescimento. E essa é, sem dúvida, hoje a tendência, né? A gente quer rejuvenescer, quer ficar bem, quer ficar natural, quer ficar bonito, mas não quer ficar muito tempo afastado da rotina, do dia a dia, né? E do seu, enfim, do seu trabalho, da sua família, do seu lazer, né? Bom, então, seguindo já mais ou menos encaminhando o nosso encerramento, né? O laser na face, como um todo. A gente falou dos procedimentos pouco invasivos para rejuvenescer a região da testa, das pálpebras, da sobrancelha, do nariz, e agora vamos falar então do laser da face. Sem dúvida, hoje, ou atualmente, o laser mais utilizado no mundo é o laser fracionado, né? Fracionado porque ele faz pequenas frações, ele faz pequenos furos, pequenos orifícios, levando energia na profundidade, com isso formando novas fibras elásticas, formando novo colágeno, melhorando textura de pele, melhorando pequenas manchas, pequenos poros, irregularidades, rugas. Então, é um procedimento. Ainda ontem nós fizemos 3 pacientes fizeram o laser de CO2 na face, né, na clínica. Então, hoje esse procedimento ele pode ser utilizado antes de uma cirurgia da face, independente da cirurgia da face, eu só quero fazer o laser fracionado, ou depois de uma cirurgia da face, né? E falamos face, mas pode ser do pescoço, pode ser mãos, pode ser de várias áreas, né? Então, mostrando aqui para vocês como é o CO2 na face. Existe um scanner, né? Esse scanner vai, de alguma maneira, nos ajudando a ler a pele, a colocar a forma, a energia, o tempo de duração dessa energia na região da face, né? Ou na área que nós estamos tratando, e esse laser, então, ele vai fazendo um caminho, vai percorrendo toda essa região da face, nesse caso, fazendo esses pequenos orifícios, aquecendo a profundidade, rejuvenescendo a pele. Isso é feito com anestesia local, anestesia tópica, um creme anestésico que se coloca. Esse creme permanece alguns minutos, uns 20 minutos na pele do paciente, depois se remove e ele anestesia a pele, né? Então, assim, é um procedimento, claro, alguma coisa o paciente sempre sente, mas é bastante tolerável e, sobretudo, o grau de satisfação com esse tipo de tratamento é bastante grande. Agora, um resultado de um paciente que foi feito, onde foi feita a aplicação do laser fracionado com a aplicação da toxina botulínica, né? Vocês notem que antes, presença de rugas, né? Vamos aproximar aqui, né? Os pés de galinha, as manchas, a sobrancelha mais baixa, o excesso de pele na pálpebra superior, e no pós-tratamento, como há realmente uma limpeza dessa pele, já não existem mais os pés de galinha, a sobrancelha foi arqueada, as manchas suavizaram. Então isso mostra essa possibilidade de associar procedimentos pouco invasivos no rejuvenescimento. Então essa paciente, com uma semana, ela estava mais do que sociável, né? Fez uma cirurgia plástica de pálpebras com laser, nós fizemos a blefaroplastia superior com laser nela, laser fracionado na pálpebra inferior, aplicação de toxina botulínica, elevação da sobrancelha também com laser. Então, vários tipos de procedimento, né? E aqui mais um resultado para que se tenha uma ideia do paciente com muitas rugas, pés de galinha na pálpebra inferior, na pálpebra inferior e superior, e aqui como nós conseguimos de alguma maneira melhorar essa paciente, tá? Então, uma vez mais, antes e depois, né? Então, são alguns resultados, né, que de alguma maneira nos levam a esses procedimentos, essa obtenção de um efeito de rejuvenescimento com pouca invasão. Finalizando e lembrando um outro procedimento muito interessante, é a lipoaspiração a laser na face, tá? Então nós tivemos assim, a oportunidade, e
e orgulho até de realizar as primeiras publicações do mundo sobre a lipoaspiração a laser, inicialmente na região corporal, né, e depois com a evolução do conhecimento, com novas publicações, com colegas também realizando a técnica, com essa troca de conhecimentos, se começou a utilizar a lipoaspiração a laser no rosto. Né? Inicialmente somente na região da papada, depois no contorno da papada, depois o uso em toda a face, né? e em algumas áreas específicas e até também na retirada de alguns produtos da face. Né? Temos uma pergunta aqui, como funciona o pós do laser fracionado? Então, o paciente ele sai do consultório, né? Chegando em casa ele vai fazer, depois de fazer o laser fracionado no rosto, ele vai fazer compressas frias. Eu gosto muito de chá de camomila, que é um bom anti-inflamatório, né? Água termal, então ele vai fazendo isso. Evitar calor, evitar lareira, estufa, secador de cabelo, assim, usar essas compressas frias. A partir do segundo dia já começar com hidratante. Geralmente, dependendo do caso de cada paciente, a partir do terceiro dia ele já está liberado para voltar progressivamente à sua rotina. Alguns pacientes demoram mais a recuperação, outros menos, né? Ele já pode usar maquiagem e uso de protetor solar. Adorei ver ontem depois o procedimento de microvasos realizados no consultório. Sim, né? Sim. Outra pergunta. Nós temos assim a felicidade ou uma característica na nossa clínica em Porto Alegre. Nós temos os lasers são todos nossos, nós não alugamos lasers. Então o paciente chega para fazer um tratamento vascular ou quer fazer uma retirada parcial da maquiagem, enfim, ele pode fazer naquele momento, né? Então são realizados no próprio consultório, sim, respondendo a pergunta. A exceção é quando nós usamos o laser da lipoaspiração a laser. Esse eu deixo, a gente tem 2 equipamentos de laser, um no Hospital Moinhos de Vento, o outro no Hospital no Mãe de Deus Center, e ali então esses procedimentos são feitos em ambiente hospitalar, porque são procedimentos cirúrgicos, tá? Lipoaspiração a laser cirúrgica. Aqui um caso de lipoaspiração a laser da papada, né? Então vocês notem assim que realmente é uma papada que não tem definição, o ângulo não está bonito, o contorno do pescoço não está bonito, e depois, né, da lipoaspiração a laser nós conseguimos esse contorno mais definido, essa papada mais bonita. Então, hoje a lipoaspiração a laser ela está presente, ou pode estar presente em praticamente todas as áreas da face. E existe uma entidade que é a presença de pacientes que têm aqueles materiais permanentes na face, né? Pessoalmente eu não tenho experiência com a aplicação, com a colocação desses produtos, mas a gente tem bastante casos de pacientes que nos buscam para remover, que é o PMMA, polimetilmetacrilato ou metacril. Né? Então, se usa também, ou se pode usar também o laser, nesses pacientes eles acabam ficando com áreas mais endurecidas, ou muitas vezes mais deformadas, ou às vezes algumas alterações funcionais do movimento, da estética da face, enfim, da movimentação da boca, do sorriso mais limitado. Então, nesses pacientes nós podemos usar também esse laser, que vai de alguma maneira atuar internamente, ele é colocado com uma fibra ótica e vai quebrar, vai fragmentar, vai tornar esse produto em pequenas partículas, em pequenos fragmentos que são aspirados. Então, existem vários tipos de situações onde nós podemos usar a laser terapia. Uma pergunta, qual laser é o da lipo? Né? A lipoaspiração a laser ela pode ser feita basicamente com 2 tipos de laser. Tá? Um laser é do tipo, vou falar o nome, Nd:YAG, não estou falando da marca, não tem nenhum conflito de interesse, eu nunca vendi um laser. Né? Então é do tipo Nd:YAG, tá? Que é a mesma fonte do laser vascular, que também é Nd:YAG, mas é uma outra maneira que é emitida os pulsos de luz. Né? Então, a lipoaspiração pode ser feita com laser do tipo Nd:YAG e também com laser do tipo diodo, que também pode ser um laser vascular. Então, esses são os 2 tipos de lasers, né, utilizados. Atualmente está muito de moda o endolaser, que nada mais é do que segue os princípios da lipoaspiração a laser, onde nós utilizamos somente a fibra e colocamos por baixo da pele. Não existe uma canulazinha, não existe nada, e com isso nós estamos estimulando a parte profunda da pele, que nós chamamos de dermis, para produzir todos aqueles efeitos que a gente tem com a lipoaspiração a laser. Tá? Bom, gente,
Então, vamos encaminhar então o encerramento, né? A gente está bastante tempo conversando aqui, lembrando que isso tudo que a gente conversou não pretende de nenhuma maneira substituir a sua avaliação com o seu profissional, o seu médico especialista. Nós só buscamos então explicar o estágio atual desses procedimentos para o rejuvenescimento da face, mostrar o que nós estamos utilizando, o que nós não estamos utilizando, né? Eu agradeço a todos que até agora estiveram conosco, aos que estão entrando agora. Vamos responder mais alguma pergunta aqui. Pode ser feito um lifting facial combinado com a rinoplastia, com retirada de PMMA? É bastante coisa. Em princípio pode, mas eu não costumo fazer cirurgias assim associadas, muita coisa combinada. Mas é muito comum a gente fazer a cirurgia da face e remover o PMMA. Tá? Outros pacientes têm esse PMMA, esse material, no dorso nasal, na ponta nasal, casos bastante graves. Em algum momento nós podemos fazer uma live sobre isso. Se quiserem sugerir, fazer perguntas também, mesmo que a gente não esteja mais aqui, nos mande, né, pelos nossos canais, pelo WhatsApp, pelo site da clínica, né, pelo próprio Instagram, nosso Facebook. Então a gente está sempre aberto assim, a explicar de uma maneira ética, de uma maneira séria, e é assim que se faz, ou que se deve fazer a medicina. Tá? Agradeço então a todos. Se quiserem rever esses vídeos, ficam salvos, ficam gravados, né? E meu querido colega, Dr. Júlio Stedley, né? Amigo, colega, excelente cirurgião, né? Exímio nas rinoplastias também, né? Nos manda um abraço, também manda um abração para ele. E então fica então a lembrança. Na próxima semana a gente está aqui de novo com algum tema que vocês quiserem sugerir, tá bem? Um abraço para todos, obrigado por nos prestigiar e nos vemos brevemente. Tchau, tchau.